Ajustar aqui. Olá, paz e graça. Lugar lindo aqui, né? Abençoado, natureza. E trago uma mensagem para vocês aí em João 5:39. Jesus observou que os religiosos na época, o povo judeu, né, estavam lendo os escritos da antiga aliança. E chegava ali um novo tempo, um pão descido do céu, que era a pessoa de Jesus. O eu sou, aquele que foi rejeitado, odiado, perseguido, blasfemado, caluniado e entregue por aqueles que defendiam uma religiosidade, que eram parentes, o Anás e Caifás, sacerdotes do templo, que conheciam a lei mosaica, sabiam a interpretação, mas não tinham como Jesus o enviado. Não aceitavam ele como o enviado de Deus. E havia discussões na ocasião, e tanto Jesus como os outros que o acompanhavam estavam sendo odiados pelas pessoas da época, e eles se sentiam amedrontados pelo sistema que eles estavam sendo beneficiados, né? Porque os romanos que dominavam a Judéia naquela época, e eles estavam sob o domínio romano. E algumas pessoas recebiam cargos de confiança do imperador de Roma, que confiava a esses que permanecesse o povo dentro do domínio, sem levantar ocasiões de tumultos. Eles tinham a liberdade de fazer a sua religião, expressar a sua fé, mas que não houvesse tumultos, desde que eles recolhessem os impostos. Esse era o objetivo do Império Romano, uma possessão de terra para recolher impostos do povo a qual eles estavam dominando e dando uma sensação de liberdade para que esses ficassem sob domínio. E Jesus vem ensinando a verdade pelo caminho onde ele passava, e naquela geografia ele estava ali. E ele chegou num dado momento, no templo, que eles estavam, aos sábados, eles faziam as reuniões, e ele disse para eles que vocês buscam nas Escrituras obter a salvação, pois vocês fazem certo, pois elas testificam de mim. Ou seja, mais uma vez ele falava que ele estava ali e que ele era a porta, que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era naquela ocasião e é hoje. Se nós entendermos a essência do amor e da justiça e da verdade em Jesus, as outras coisas são banais. Ela tem um propósito de luz, de caminho e verdade e justiça no nosso plano existencial terreno. E na circunstância a qual nos encontramos, nós vamos deparar com injustiças, com trevas, com mentiras, com falcatruas, e vamos enfrentar isso de acordo com a nossa essência espiritual. Nós não vamos aceitar coisas que contrariam o nosso caráter, porque nosso caráter é uma formação psicológica espiritualizada. Quem tem esse entendimento está livre dos domínios que a qual vem contra aquilo que seria uma harmonia viver em família e em sociedade, onde nós nos encontramos. Então isso não quer dizer que nós sejamos fanáticos, que nós sejamos as pessoas fora mente do contexto, que não conhecemos as outras literaturas e o que está acontecendo no planeta Terra. Nós estamos aqui inseridos e sabemos pela dimensão espiritual por que ocorrem essas desavenças, esses desentendimentos com as pessoas, principalmente com as potestades. O que as potestades representam? As potestades representam as pessoas que têm o poder, ou que estão no poder, ou que tomaram o poder. De alguma forma, alguém está no poder ou é obcecado pelo poder. E tem vontade de manipular e dominar o povo. Não é de servir o povo, mas de dominar ele.
assim como os grandes imperadores da época da história. Eu estou escrevendo algo semelhante a isto, né? Eu espero que até janeiro ou fevereiro já esteja completada a obra desse escrito que eu estou fazendo, que chama-se As Bestas da Terra. São coisas espirituais no mundo que nós não vimos que acontecem, mas agem nas pessoas, porque o bem e o mal caminham próximos de nós. E as trevas, elas não existem, mas é a ausência de luz. E aquilo que você alimenta dentro de você é aquilo que vai fazer parte da tua vida. E as pessoas conhecem as outras pessoas pelos frutos que elas produzem. Vou fazer uma referência de Confúcio, é um filósofo chinês. Olha, observem bem, um chinês há 400 anos aproximadamente antes de Jesus, da era do nascimento de Jesus, Deus homem na Terra, ele escreve ou faz um pronunciamento que fica relatado. Quando as palavras perdem o significado, ou seja, quando as pessoas não entendem mais a palavra que está sendo falada, escrita, anunciada, ou ela é subtraída para um grupo, dizendo ao contrário daquilo que realmente ela é, descaracterizando a palavra. Vamos resumir. Quando nós perdemos o sentido da palavra, o significado dela, nós perdemos a nossa liberdade. Confúcio falou isso há 400 anos antes de Jesus ter nascido homem, Deus homem, por intermédio da ação do Espírito Santo na concepção de Maria. Então a gente sabe que a história se repete e esse mundo, ele traz relatos históricos de tempo e em época de transformações da sociedade. E nós estamos vivendo momentos muito difíceis no nosso planeta, né? São guerras, são ódios, são mortandade, são doenças, são coisas criadas pelo próprio homem, pela própria vontade do homem de ter mais e mais o material, que se chama-se as ganâncias, né, materialistas, mas o equilíbrio da nossa possibilidade de evoluir e crescer aos poucos. Paulo fala sobre essa referência de que ele estava crescendo e queria chegar na medida exata em Cristo Jesus. Então há uma evolução do ser humano, tanto no físico, quando assim é propenso a crescer como criança e desenvolvendo a sua forma, e também crescendo espiritualmente. Tanto é que Atos revela que Jesus crescia tanto na forma física e no espírito. E Deus era com ele, ou seja, ele era, e é, e sempre será. Então, queira você ou não, a fé das pessoas de liberdade que temos de expressar o sentimento, de respeitar, e se nós não tivermos o princípio do amor, da justiça imperando em nossos corações, se dizer cristão, então tu está blasfemando, tu está mentindo. Porque se nós não tivermos esse princípio do perdão, do amor, e andar na luz da verdade, e andar nesse caminho, e produzir bons frutos, nós estamos contrariando aquilo que nos dá referência, que é Jesus. Aí eu posso falar assim, você que tem outro tipo de fé, que você que tem outro tipo de experiência, que você não crê da mesma forma que eu ou que outras pessoas, respeitamos para viver em harmonia. Pois se o teu processo de fé é caracterizado de uma outra maneira, para nós vivermos em paz, nós temos que respeitar as outras pessoas, as diferenças que elas possuem, para poder vivermos em harmonia na sociedade. E para isso pacificar os nossos corações. Porque o que nós precisamos? Da água, do ar, se tivermos frio, agasalho, mas viver inteirado entre as pessoas num bom relacionamento. A dificuldade que nós vimos hoje é a falta dessa empatia.
Jesus, quando passava, dizia e falava e mencionava que, olha, eu olhava com compaixão e misericórdia. Ele sentia as necessidades das pessoas, as dores dela, as fraquezas, as limitações. E isso está em nós, se nós tiver essa proporcionalidade em nós de entendermos as outras pessoas nas suas fraquezas, nas suas limitações, nas suas necessidades e naquilo da possibilidade nossa de nós estendermos as mãos e ajudar de alguma forma para ter um equilíbrio. Agora, não ver querer o governante querer dominar as pessoas e as massas fazendo manipulações ou desvirtuando a palavra, ou desvirtuando o que é o conceito da liberdade ou o que é o conceito da democracia, somente para caracterizar o seu domínio, para dizer algo que realmente não é, e as pessoas, portanto, ouvir acham que é, ou seja, o sofisma. Aí aquilo que não é verdade, eles acham que é uma verdade, mas na verdade não é verdade, é mentira. E a gente conhece essa sintonia que nós temos com aquilo que Deus nos deu, e nós não merecemos. Olha só o que Deus nos deu. Ninguém faz essa água nascer. Ela nasce em cima do morro, no meio das pedras, e vem servindo a natureza, a vida, os animais, os seres viventes e os seres humanos. Nós temos que cuidar e preservar isso aqui. As matas ciliares, as nascentes, o ecossistema. Isso é poder de Deus. O que é explicar isso aqui? Quer explicar o nascituro no ventre de uma mulher? Cadê a ciência? Cadê a biologia? Mas tem explicação científica, tá? Mas você consegue fazer isso? Olha, estão inventando coisas aí, estão fazendo monstruosidades. Mas o princípio da verdade, da essência do amor e da pureza se encontra nos corações das pessoas quebrantadas, no sentimento de respeito, né, de entender os fatos e realmente querer o bem para as outras, assim como quer para si. Então vamos respeitar as limitações, as escolhas das pessoas, embora que você não concorde com alguma coisa, ou principalmente aqueles quando acham que quando a gente fala alguma coisa, que opa, esse camarada aí não dá, porque é o seguinte, né? Ele está dando uma possibilidade de as pessoas quebrarem a bolha, saírem de dentro dessas coisas que são de manipulações e abrir a mente para outros horizontes e ver realmente o que está acontecendo. O que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo, aonde nós nos encontramos. Então, que Deus, pela sua graça e pelo seu amor e sua misericórdia, dê sabedoria realmente para todos nós, ilumine nossos corações, os nossos passos e as nossas escolhas, para que possamos viver realmente em paz. As coisas vão se cumprir, mas a gente tem que enfrentar e, de uma certa forma, lutar contra aquilo que a gente vê e percebe que está errado, que está indo contra os nossos princípios. Então, vocês, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, parte do pressuposto. Não seja um incauto, não seja uma pessoa de fácil doutrinação. Receber, ouvir, filtrar e perceber o que é bom, o que é ruim. Não se acostumar com o erro e com as mentiras e com as injustiças. Que mundo nós estamos preparando para as pessoas que estão vindo aí, as futuras gerações? Então, nós temos grande responsabilidade e cada um deve fazer a sua parte. Jesus deixou um caminho para nós andarmos e que dentro daquilo que a gente entender, possamos andar em pacificação, em amor, em justiça e em verdade. Embora que muitas pessoas vão nos contrariar, mas que nós possamos permanecer firme naquilo a qual nós fomos chamados, vocacionados. Que Deus abençoe vocês, abençoe todos nós, ilumine as vossas mentes e os vossos corações e se desprendam das manipulações, principalmente algumas midiáticas, que insistem em distorcer a verdade
e falar aquilo que eles entendem para o benefício próprio, enquanto os outros estão sendo como massa de manobra. Libertados, libertos, Jesus verdadeiramente os libertou, verdadeiramente vocês estão livres. Isso é um princípio. Shalom.